galera, tudo bem? Aqui é a Nanda Carvalho. Nós estamos no JoinvilleCast em mais um Da Ideia ao Sucesso. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial e eu diria internacional. Ah, tá. Vocês esqueceram de me falar essa situação que é internacional. É que não foi combinado e tá tudo certo. Vai lá, Lu. Sejam bem-vindos, eu sou Luana Meyer. Eu gostaria de agradecer ao Cotea Filmes, que é a nossa casa, a V0 Marketing e a Meyer Advogados. Estamos aqui com Schmuller. Dupla cidadania. Seja bem-vindo, Everson. Pode se apresentar. Ela não errou. Eu tô chamando ele de Everton o tempo todo. Tá difícil chamar de Everson, mas agora foi. Mas foi. Everton. Oh! Everson, se apresente. Bom, o meu nome é Everson Schmoller, né? Eu estou em Joinville agora, mas eu cheguei recentemente. Eu vim para um evento do casamento do meu irmão. E Mentira, ele veio visitar a gente. E aí calhou de ter também, foi convidado, né? Tive a honra de ser convidado aqui para o podcast. E, sim, agradeço já antecipadamente esse convite. Foi muito bom, assim, para mim. É uma experiência diferente, assim. A minha primeira vez participando de um podcast, então... Ai, que bom. Né? Fico feliz aí pelo convite, tá? Agradeço a vocês aí já. Opa! Então, Everson, se apresente um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da tua história. Só pra te entender, o Da Ideia ao Sucesso é um podcast onde a gente quer ouvir o empreendedor. E nós sabemos que você é o proprietário da Schmoller, é assim? Schmoller, da Schmoller Consultoria, né? Onde você trabalha com a parte de dupla cidadania. Então, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho... de quando começou essa história, da onde que surgiu essa ideia de abrir um negócio para ajudar pessoas a ter sua dupla cidadania. Inclusive, começa por há quanto tempo você está morando fora. Traz essas informações aí pra gente, a gente quer te ouvir. Ok, bom, a minha história começou na mesa da cozinha da minha avó. Eu tinha essa curiosidade de saber de onde vieram os meus antepassados, e aí um dia eu sentei na mesa da cozinha e disse assim, vó, de onde vieram os seus pais, os seus avós? E aí foi aonde ela começou a me contar histórias, né? E aí ela já sabia vários nomes da nossa árvore genealógica ali, né? Ela sabia alguns nomes, mas tinham lacunas, obviamente, né? E aí foi aonde eu tive que pesquisar ainda mais, né? Para conseguir completar a minha árvore genealógica. Mas o que me deixou mais curioso foi que um daqueles nomes tinha uma história peculiar. Ela falou assim, olha, você tem um antepassado chamado Johann Batista May. Ela falou só Batista May na época lá, né? Depois eu descobri o nome completo dele. Ela disse assim, ó, ele era um homem muito rico. E ele comprou um navio e esse navio afundou na primeira ou na segunda viagem. Nossa. E aí a história né, a minha história começou com um naufrágio, né? Assim, começou com essa história do naufrágio. Nossa, começou com uma tragédia. Eu fiquei obcecado por isso, assim, eu precisava saber mais informações a respeito disso, exatamente. E aí eu fui pesquisando todas as pessoas da minha família, e aí um dia eu comecei a olhar o lugar exato da onde eles tinham vindo, né? Que a gente faz essas pesquisas genealógicas, vai inserindo um monte de informações. E aí eu falei assim, de que lugar da Alemanha que veio cada pessoa? E aí o Batista May, ele tinha vindo de Luxemburgo. E aí eu até falei para minha esposa, nossa, olha só que interessante, esse aqui ele veio do Grão-Ducado de Luxemburgo. Ela disse, tá, mas o que isso quer dizer? Eu falei assim, olha, não sei, mas parece ser muito interessante. E aí eu descobri que existia a possibilidade de fazer a dupla cidadania luxemburguesa, né? Aí eu já tinha reunido muitos documentos e utilizei esses documentos para o meu processo de cidadania, né? E aí teve algumas certidões que eu tive um pouco de dificuldade para encontrar na época, e aí foi onde eu aprendi a fazer as pesquisas genealógicas de fato, né? Então, teve um cartório que disse que não estava lá a certidão da minha bisavó e, de fato, estava, né? Então, os cartórios, muitas vezes, quando você pede a certidão daquele lugar, eles acabam, sei lá por que motivo, né, não conseguindo localizar. Nossa. O registro dela estava no final da página, assim, e no começo da outra. Então, eles acabaram não vendo esse registro lá, e aí eles não me disseram que não estava lá. Eu busquei todos os cartórios e não tinha. Bom, resumindo, eu consegui localizar todos os documentos e enviei o processo o meu e da minha família inteira, né? Foram mais de 35 pessoas que fizeram uma cidadania luxemburguesa e a partir daí começou a vir... Primos, Exatamente, tudo. eu procurei reunir a família inteira
Que é isso, é bem bacana, porque quando você faz um resgate familiar dessa envergadura, é importante que todas as pessoas da família participem, né? Porque isso é uma coisa muito familiar, muito pessoal. Então, Sim. eu procurei incluir todos os meus parentes, né? Nesse processo, e aí a gente fez o processo e recebeu a cidadania. E aí a minha família foi toda para a Europa para fazer a assinatura do documento lá também, né? Que fazia parte do nosso processo. Então foi bem bacana, assim. A minha família toda conheceu a Europa, algo que não estava nos planos, né? E aí foi bem interessante, assim, para mim ver isso, assim, né? Ver o pessoal empolgado com a viagem, Você conhecer. que trouxe isso pra família, trouxe essa Exatamente. possibilidade, porque talvez era algo desconhecido a alguns, né? Essa possibilidade de ter uma dupla cidadania. Sim, Ou muitas. conhecer a história, né? Por trás de tudo isso, né? Exatamente. Tem pessoas que, né, eu não sei como é que foi na tua família, mas eles de fato queriam também saber da história junto com você. E aí deve ser um quebra-cabeça, né? Pega uma história daqui, vai juntando dali. Como é que é, assim, montar essa história? Porque imagina que, beleza, veio com o seu avô, né? Então, a partir disso, tem vários quebra-cabeças pra montar, né? Como é que foi esse processo, assim? Então, como eu falei, né, quando eu estava lá na mesa da minha avó, eu tinha algumas informações que quando você conversa, né, com as pessoas mais idosas da sua família, você consegue ali algumas informações. E assim, esse é o primeiro passo, né? Então, você sempre tem que conversar com o seu avô, com a sua avó, com a sua bisavó, se ela for viva. Então, é sempre importante você ter essa conversa. E eu acho bacana que isso é um momento muito bom de conexão com a sua família, né? Sim. Então, muitas vezes você vai visitar uma tia que você já não falava com ela já há muito tempo, você vai visitar as pessoas e vai trazer um assunto em comum, algo que tem conexão, né? Eu gosto muito dessa palavra, apesar da utilização, né, no meu caso, ser um pouco diferente, né? Que hoje em dia é a conexão de internet, esse tipo de coisa, mas a conexão, ela continua sendo uma palavra muito forte no sentido de unir as pessoas, né? Sim. Então, é um momento bem bacana de você conseguir conversar com as outras pessoas da sua família de algo em comum que vocês têm, né? E aí... tipo assim, vou dar um exemplo, né? Na minha família, a minha avó tinha vários irmãos e eu não conheci metade. Os meus avós tiveram vários filhos também. E existem primos que eu não conheço. Então, imagina, assim, antigamente as famílias eram muito grandes, sabe? Eram muito... Nossa, era muito tio, muito... Como, sabe, montar uma história, sabe, a partir de tantas... Porque, assim... beleza, tem gente que tem alguns históricos. Eu não conhecia os meus avós, então eu não conseguiria buscar alguma informação assim. Como que eu poderia começar, sabe? Porque tem muitas pessoas que entendem da possibilidade, sabem da possibilidade de, né, buscar a dupla cidadania, seja italiana, seja alemã, luxemburguesa, é isso, né? Mas não sabem por onde começar. Sabe? Porque assim, mas eu não tenho mais avô, eu não tenho mais avó, eu não... Da onde que eu vou buscar? Eu tenho tios que eu nem conheço, nunca vi na vida, como que eu vou buscar essas informações? Sabe? Então, como? Essa é uma pergunta bem, bem importante, assim, obrigado pela pergunta. Muitas pessoas têm isso, né? Por onde eu começo a minha árvore genealógica? Como que eu vou fazer para construir a minha árvore genealógica? Então, a informação mais importante comece por você. Então, você é a pessoa que vai iniciar, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou buscar o meu sobrenome. Então, ela busca um sobrenome de imigrantes lá, né? Então, tem lá um Schmöller, um Schneider, um Schmitz lá. E aí, ela começa por lá e, obviamente, dessa forma não vai fechar, digamos assim. Por quê? Porque essas pessoas tiveram muitos filhos e você não vai saber depois qual foi o descendente exato que digamos assim, que é o seu antepassado. Sim. E isso aconteceu comigo também na época, né? Eu acabei não sabendo exatamente como fazer. Eu fui aprendendo muito nesse processo, né? Eu comecei isso quando eu tinha 17 anos, né? E isso é, de certa forma, um vício, né? Porque você vai querendo saber cada vez mais informações, né? E então, comece por você. Lá na sua certidão de nascimento vai estar escrito, né? O seu nome completo, o nome dos seus pais e o nome dos seus avós.
Na certidão dos seus pais, vão ter as mesmas informações. Vão ter o nome deles e o nome dos avós paternos e maternos. Então, dessa forma, de documentos, você vai construindo a sua árvore genealógica, né? Sim. Existe um pequeno detalhe que é, muitas vezes, os cartórios, como eu falei, né, não localizam as certidões ou você não sabe aonde está esse documento, porque as pessoas migram, né, dentro do país, né, muito, e aí isso dificulta um pouco, né? Às vezes a pessoa tem um filho numa cidade, vai para uma outra cidade por um motivo qualquer, então essa migração interna acaba dificultando muito a localização das certidões, principalmente a partir dos bisavós para trás, né? Isso acaba ficando mais difícil de localizar esses documentos. E aí, através da pesquisa genealógica que nós fazemos, é possível fazer essa localização de todos os documentos que a pessoa precisa para dar entrada no seu processo de cidadania, né? A gente faz a viabilidade desse processo, né? Faz essa pesquisa. E o bacana é que nós fazemos um relatório que entrega todas as informações que nós encontramos da sua família, todos os documentos, todas as informações genealógicas, né? Conta como se fosse uma história. Exatamente. Da minha família. Então, muitas vezes nós localizamos fotos, nós localizamos documentos, recortes de jornais. A gente já encontrou coisas bem interessantes, assim, de algumas famílias, né? Descobrimos histórias, né? Às vezes são histórias felizes, outras vezes nem tantos, mas aquela é a sua história. Então, a gente precisa aprender com a história dos nossos antepassados. Porque quando você aprende com as histórias dos seus antepassados, você, consequentemente, se torna uma pessoa melhor. Então... Tu me trouxe uma dúvida agora. O meu marido, que você conheceu, né? Uhum. O Johnny. A mãe dele tem o sobrenome Cuney, né? Uhum. E eu acho que a avó dele, ou a bisa, que era da Alemanha? Cuney é da Alemanha? Não sei. Não lembro. Não fui a fundo. No entanto, ele não tem esse sobrenome. Porque o pai dele não quis, sabe? Uhum. Digamos que para um processo, pensando num processo de dupla cidadania, né? Uhum. Independente do nome, se acontece algo, eu contei isso para, né, tentar exemplificar, mas se acontece algo assim, eu não tenho aquele sobrenome, mas a minha mãe tem, eu consigo fazer o processo de dupla cidadania? Sim, isso é uma informação bem importante. Você não precisa ter o sobrenome para conseguir uma dupla cidadania. Então, muitas pessoas pensam assim, eu tenho um sobrenome italiano, então eu tenho direito à cidadania italiana. Ou eu tenho um sobrenome alemão, então eu vou pegar minha cidadania alemã. E as coisas não funcionam dessa forma. Por quê? É importante você saber se, de fato, aquela pessoa era italiana, se aquela pessoa era alemã, entende? Porque existem motivos de perda de nacionalidade. E aí, nessa viabilidade que a gente faz, é possível verificar se todas as gerações mantiveram a nacionalidade, né? Mantiveram a nacionalidade alemã ou italiana, luxemburguesa, porque podem acontecer motivos de alguém ter perdido ou ter se naturalizado antes do nascimento da próxima geração. E quando você se naturaliza voluntariamente em algum país, você automaticamente perde a sua cidadania, né? Ou as pessoas perdem a cidadania porque ela optou por outra cidadania, entende? Entendi. Porque a gente estava conversando sobre essa questão, né? Uhum. Daí ele assim, mas eu não tenho o sobrenome da minha mãe. E ele acha tão legal o sobrenome da mãe dele que ele já pensou em entrar com alguma ação para que ele colocasse no nome dele o sobrenome dela. Uhum. Porque ele, assim... E hoje é possível, né? Sim. O irmão dele não dá muita bola pra isso, mas ele, nossa, não, porque não sei porque o sobrenome dela tem Miller e Cuney, tem os dois, assim. Uhum. E ele, não sei porque meu pai não quis colocar o meu sobrenome, ele tem, assim, um problema com isso, né? E aí, quando a gente conversou sobre isso, ele, mas eu acho que não tem como, justamente porque eu não tenho o sobrenome dela, então tá aí, uma situação... Né, que sim, existe a possibilidade, porque não é pelo sobrenome, é pelo antepassado. Não. Exato. Interessante, né? Primeiro, ele tem como botar hoje em dia o sobrenome da mãe dele. Partindo disso ele tem. Amor, e depois ele também ainda consegue tirar a cidadania. A gente vai tentar, fica tranquilo. Interessante. Mas me diz assim,
Tu acabou de falar que tem algumas histórias, né? Que tu, durante esse processo, alguns clientes que tu atendeu, conta aí algumas histórias que tu já vivenciou com relação ao processo de dupla cidadania, com algum cliente, alguma coisa, claro, algo que tu possa contar, né? Aham. Mas traz pra gente, assim, algo que, tipo, te impactou realmente. Nossa, a gente foi buscar, fez essa busca e entendeu que, pô, tem uma história legal. Traz aí pra gente alguma coisa Foi um assim. diferencial, assim. Bom, eu vou contar uma história que foi bem curiosa, assim, né? Ah, na família da minha esposa, tinha um antepassado dela lá que a gente estava sempre pesquisando ele, né? E aí, o nome dele era Toríbio Manzanedo. Ou melhor, era Turíbio Gonçalves, né? E aí depois a gente ficou sabendo que o nome dele era Turíbio Manzanedo Gonzales. E aí é uma coisa bastante curiosa que ele foi registrado o filho, né? A dona Georgina, que era a atriz-avó da minha esposa, registrou o filho, chamado Turíbio Gonçalves. Ou seja, nesse registro foi alterado o nome dele, né? Porque o nome dele era para ser Gonzales Manzanedo. E aí foi alterado esse sobrenome. Então, assim, hoje toda a família dela tem um sobrenome alterado por conta de um registro. Então, eles seriam Gonzales e hoje são Gonçalves. Mas essa história, além dessa curiosidade, esse Turíbio, ele foi da Espanha para a Argentina, e essas informações nós descobrimos todas através de pesquisa, né? Sim. Ele foi para a Argentina, e aí lá ele constituiu uma família. Teve 2 filhas por lá. E aí, por algum motivo, ele saiu da Argentina, ele quis sair de lá, ele quis levar, inclusive, a família junto com ele, mas elas, por algum motivo, não quiseram ir. E aí elas ficaram lá, e aí ele foi para o Brasil, onde ele casou com a Georgina, que é a atriz-avó da minha esposa. E nós conversamos com essa descendente dele lá, né? Ela era uma trineta dele. E aí ela nos contou essa história também. Então nós vamos atrás dos descendentes dessas pessoas também, em comum, que as pessoas Sim. têm. E descobrimos muitas vezes outras histórias, né? E aí foi muito bacana. E ele era espanhol, né? Ele era espanhol. E aí nós descobrimos também lá na Espanha qual era a cidade dele, né? Então a gente conseguiu resgatar muitas histórias, né? Então os meus filhos têm ascendência espanhola, luxemburguesa, alemã e tcheca, que é Nossa. da República Tcheca. E eles podem ter, vamos supor assim, uma pergunta, eu posso ter quantas cidadanias eu puder? Tipo assim, eu só posso ter 2 ou 3. Não. Ele pode buscar todas essas, digamos assim. Isso, uma coisa bem importante que, assim, existem vários tipos de você adquirir a cidadania, né? Uhum. Existe o casamento, existe o ius sanguinis, o ius sanguinis é o direito de sangue, né, que chama, né? Quando você é descendente direto daquela pessoa. E existe também a naturalização, então existem algumas formas de você obter a cidadania. Quando você obtém a cidadania ius sanguinis, você tem, por um direito de família, é um direito seu. Então, você pode ter quantas cidadanias a sua árvore genealógica permitir. E, o mais importante, se os países onde você tem o direito à cidadania permitem a múltipla cidadania. Porque, por exemplo, a Alemanha, até pouquíssimo tempo, não permitia ter mais de uma cidadania, digamos assim, né? Então, cada país tem as suas próprias leis, né? E aí, se aquele país não permite isso, aí, infelizmente, você não pode, ou você precisa optar. Mas, geralmente, é por naturalização, os países não permitem, assim. Quando é ius sanguinis, geralmente, você pode obter mais de uma cidadania. A amiga da minha mãe, ela foi há muito tempo atrás pra Suíça. Nossa, isso já faz, assim, uns 12 anos pra mais. Ela foi pra Suíça, morar lá, e ela casou-se com um português de Portugal. Que bom. E hoje ela tem a dupla cidadania. Uhum. E ela, depois que ela conseguiu, ela levou mais 3 filhos pra lá. E todos os 3 filhos, a partir do casamento dela, conseguiram também. E aí, além dos 3 filhos, ela tem mais 3 netos. E aí, um de cada filho. E todos eles, e assim... E quantas gerações podem requerer a cidadania, por exemplo? Eu tenho minha tataravó. Sei lá, que país? Alemanha, acho. Uhum.
eu conseguiria a cidadania alemã? Ótima pergunta, muito obrigado. Bom, assim, ó, cada país tem uma legislação diferente. Então, existem Certo. países que têm legislações mais restritivas com relação ao número de gerações, e existem países onde não existe um limite de geração. Então, por exemplo, a Alemanha não existe um limite de geração. O que existe é uma questão de documentos. Né? Então, para a cidadania alemã, você precisa ter reunir uma documentação maior conforme o número de gerações. E principalmente a questão da data de imigração. Então, por exemplo, se eles vieram para o Brasil antes de 1904, é importante que o seu antepassado tenha a matrícula consular. Né? A Alemanha exigia que os imigrantes fossem até o consulado, fazer a matrícula consular, dizendo, olha, eu quero permanecer alemão. E aí, muitas pessoas não fizeram essa matrícula consular e, infelizmente, por esse motivo, elas não conseguem a dupla cidadania. Mas é preciso verificar caso a caso, né? Então, é importante verificar cada... a cidadania é algo muito particular, assim, né? É uma questão muito dos documentos. Então, para vocês terem uma ideia, existem pessoas da mesma família que um irmão tem direito e o outro não. Nossa. Pela questão de datas e tudo. Então, é um negócio assim bastante personalizado, digamos assim. Quando a gente faz essa análise, é preciso avaliar uma série de fatores para determinar se aquela pessoa sim tem ou não tem direito à cidadania. E o número de gerações, a italiana não tem número de gerações, a alemã não tem limite de gerações, luxemburguesa também não. A Espanha... Você consegue fazer até os netos. Então, se por acaso seu bisavô for espanhol, ainda talvez é possível fazer. De repente, quem da sua linhagem ainda esteja vivo, etc. Sim. Então, cada país tem uma legislação diferente, né? Legal. Não é o meu caso, então... Não, mas isso é uma coisa bem importante. É sempre necessário verificar a documentação ou fazer a árvore genealógica. Por quê? Porque nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim sucessivamente. Então, em poucas gerações, chega-se aos milhares. E aí é importante avaliar toda a sua árvore genealógica para saber se por algum lado você possa ou não ter direito. Porque, por exemplo, às vezes, pelo seu lado alemão não seja possível, mas você tem um parente italiano ou, sei lá. Enfim, existem várias possibilidades. Né? E, principalmente, quando você se interessar pelo assunto, né, que é importante que as pessoas se interessem o quanto antes, né? Eu sou muito suspeito para falar, mas eu digo assim, ó, se você fizer a pesquisa genealógica, se você correr atrás, se você tem direito a fazer a cidadania, faça, porque as legislações mudam e é muito importante que você consiga fazer esse reconhecimento, porque talvez hoje você tenha direito, talvez o ano que vem você não tenha mais, de acordo com a legislação dos países. A Itália já está no movimento de limitar as gerações, né? Sim, exatamente. Todos os países existem movimentos para flexibilização ou para restrição da nacionalidade. Então, é sempre importante que, se você tiver direito, faça o quanto antes. Para não perder E é muito caro fazer essa cidadania? Ótima pergunta. Bom, a questão dos valores que engloba um processo de cidadania, ele varia muito, né? Varia a questão se você precisa ou não fazer uma árvore genealógica, ou se você já tem algumas informações. É importante ver a questão dos documentos também, né? Os documentos que você tem ou os documentos que você vai precisar para fazer a dupla cidadania. Porque cada certidãozinha já é uns R$50. Exatamente. Isso aqui em Santa Catarina, né? Tem países, tem cidades que é ainda mais caro, né? Tem lugares que chega a R$200 uma certidão. Nossa, pensa. E aí, como eu estava falando, né? Existem toda a questão da documentação, então você vai precisar de certidão de nascimento, casamento, óbito, em alguns casos, de todos da sua linhagem. Então, por exemplo, se for o seu tetravô, do seu trisavô, bisavô, avô, seu pai e você. Então, são 6 gerações aí que você precisa de toda a documentação para fazer isso. E não são só as certidões, você precisa traduzir isso tudo, fazer a tradução juramentada, precisa ter a apostila de IA em todos esses documentos para que eles sejam válidos no exterior. Então, tem toda uma forma de elaboração desse documento que é justamente esse trabalho que nós fazemos para envio dos processos de cidadania, né?
Até dá pra fazer sozinho, mas assim, Não é muito aconselhado. detalhe, né? Muito detalhe pra alguém tentar fazer sozinho e tudo mais. Mas aproveitando, né? Como que foi você conseguiu a sua, certo? E como que foi? Conta um pouquinho de quando você foi embora. Ah, quando eu fui embora, bom, Eu já ouvi essa história É. e eu achei ela tão legal que eu quero que ele conte. a minha esposa nunca quis morar fora, né? Então, isso era uma coisa que a gente sempre estava conversando, né? Então, a gente, né, como um casal, a gente precisava, né, se Alinhar acertar, alguns alinhar pontos. nesse ponto, né, os objetivos de vida, etc. Então, aí teve um dia que ela falou assim, olha, eu acho que pode ser uma boa ideia a gente morar fora. E aí, eu falei assim, então, tudo bem. E aí, a gente pegou e eu organizei, fiz toda uma logística, né? Resolvi ir comprar passagem, fazer toda a documentação, né? Para poder permanecer lá no país. E aí, eu fui lá no país, fiquei 10 meses sozinho, aí depois que eu busquei a minha família, então, assim, foi um período muito difícil, né? E isso é que eu digo para todas as pessoas. Imigrar para qualquer lugar do mundo não é fácil, mas você precisa ter a força de vontade, você precisa saber aquilo que você quer da sua vida, e tudo na vida tem um preço. Sim. E aí vai do quanto você quer pagar por aquele sonho que você tem. Então, eu acredito que todo sonho que você tem vale a pena. Vale a pena pagar por ele e vale muito a pena você correr atrás de todos os seus objetivos. Aí você vive agora ajudando brasileiros a se conectar com esse mundo da cidadania. Então agora eu quero que tu fale um pouquinho da Shimoller. Então, bom, a gente começou, foi dessa forma, como eu falei, né, que as Sim. pessoas começaram a nos procurar para fazer para fazer esses processos, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem nem por onde começar. Então, nesse ponto que a gente pode auxiliar os clientes, né? Então, nós temos uma conversa, né? Geralmente é por videochamada ou pode ser presencialmente também. A gente faz um briefing, né? Daquilo que o cliente tem ou o que ele vai precisar. E os objetivos dele também, né? Isso é importante a gente saber por que você quer uma cidadania. Você quer uma cidadania por status? Você quer uma cidadania para entrar em alguns determinados países com facilidade? Então, a gente vê isso, né? Aquilo que o cliente quer e busca auxiliá-lo da melhor forma possível. Então, é sempre a sua árvore genealógica primeiro. A gente sempre faz essa pesquisa genealógica ou confere toda essa documentação da sua árvore genealógica. E a partir daí nós oferecemos o serviço conforme a necessidade do cliente, né? Então, é bem importante que as pessoas tenham a consciência de que não é só o documento em si, que isso nós procuramos nos diferenciar das outras empresas. Nós procuramos valorizar a história de cada cliente e procuramos sempre resgatar a história, né, de onde vieram os antepassados dele e tentamos fazer com que o cliente consiga se conectar com seus antepassados. Eu estive no casamento do meu irmão no sábado, né, isso também foi um dos motivos que eu vim para o Brasil, e lá na cerimônia teve uma parte assim que foi bastante forte. Os celebrantes lá, eles fizeram um momento de reflexão e de agradecimento de todos os antepassados, de todas as pessoas que antecederam os noivos. Que legal. E aquele momento ele foi muito forte, porque quando você traz algo assim tão pessoal, algo tão eu costumo dizer que é quase mágico a conexão que se tem com os nossos antepassados. As pessoas acabam não parando para pensar muito nisso, mas quando você pensa com profundidade de onde você veio, quais são as suas origens e de que você tem um pedacinho de cada uma dessas milhares de pessoas que te antecederam, verdade, né? é algo que, assim, ele acaba transcendendo, né? Então, assim, foi um momento para mim muito, muito especial, né? Principalmente por ter feito este caminho, né? Por ter resgatado essa história dos meus antepassados. Eu estive, né? Aliás, eu moro bem perto da cidade de onde os meus antepassados vieram para o Brasil, né? Sim. E eu estive lá e foi muito interessante que um dia eu fui lá na cidade, assim, para olhar, parei o carro, daí um senhor olhou, assim, e aí era numa região, assim, bem rural.
E aí ele meio que queria saber, assim, o que eu estava fazendo por ali, porque era um pouco incomum, né? Uma cidade muito pequena. E eu falei assim, olha, eu falei em inglês com ele, né? Eu só vim aqui dar uma olhada na comuna onde os meus antepassados moraram, porque eles foram para o Brasil no século passado, etc. E você não tem ideia. Ele falou assim, não, espera só um pouquinho. Aí ele foi, ele pegou a chave do carro e falou assim, ó, me acompanha. E aí ele me levou para vários lugares, assim, ele falou assim, ó, aqui tem um fotógrafo que eu acho que ele tem fotos antigas. Sério? O fotógrafo não estava em casa, mas ele me levou lá. Aí ele falou assim, ó, tem essa capelinha aqui. Assim, foi algo assim muito curioso, assim. Parecia que eu tinha sido um vizinho dele que tinha ido para algum lugar e voltado, assim. Ele estava fazendo essa conexão, assim. Foi uma experiência muito diferente, assim. Aí ele me deu o telefone de uma pessoa que mexe com arquivo histórico lá também. Ele falou assim, essa pessoa aqui tem informações muito valiosas, etc. Então, foi muito bacana, assim, né? E Que principalmente, o que a gente busca com a Schmoller depois que você conseguir o seu passaporte europeu, você souber exatamente todas as informações dos seus antepassados, você precisa ter um sentimento de pertencimento àquele lugar. Você precisa sentir que aquele lugar é seu. Você precisa ter esse sentimento. Porque as pessoas, às vezes, pegam o passaporte europeu e não sabem qual é o nome do seu antepassado, não sabem de onde eles vieram, não tem história. E as coisas que não têm história acabam se perdendo, né? Sim. Então, você tem lá um documento, significado, né? tem um documento e sabe que foi por causa de alguém que você alguém. tem aquilo, mas não sabe quem. Então, assim, o mínimo que a pessoa faz quando adquire uma dupla nacionalidade é saber quem lhe concedeu esse direito, é ser grato por isso. A gratidão é um sentimento muito importante, né? Eu sempre procuro ensinar aos meus filhos que a gratidão é um dos sentimentos mais importantes que você pode ter. Você está valorizando as pessoas, você está valorizando todo o seu entorno quando você pratica atos de gratidão. Poxa, bacana. Muito legal, né? Muito E bom. tipo assim, hoje, né, como você estava falando, você mora lá pertinho da onde seus antepassados moraram. E como que é morar em Luxemburgo? Conta um pouquinho aqui pro pessoal de Joinville, como que é morar em Luxemburgo? Traz pra gente Quais um são pouco os benefícios de ter também esses benefícios. passaportes, esses passaportes de cidadania europeia, né? Porque tem muitos benefícios ter esse passaporte, né? Sim. Traz isso pra gente, assim. Bom, vamos falar então dos benefícios, né? Quando você tem um passaporte europeu, você tem a possibilidade de viver, estudar e trabalhar em qualquer um dos 27 países da União Europeia. Então, começa por aí, né? Então, você abre um leque de oportunidades para você, né? Independente qual é a área de atuação que você tenha no Brasil, ou seja, lá onde for, você tem essa possibilidade de escolher qualquer um desses 27 países e estabelecer residência neles, né? Então, assim, ninguém pode negar a sua entrada lá. Se você for com o seu passaporte brasileiro, se por acaso lá na imigração alguém disser assim, não, eu acho que ela vai ficar aqui, ela vai querer morar aqui, ou imigração é legal, ou qualquer outro tipo de suspeito, se alguém quiser negar a sua entrada no país, ele pode. Aquela pessoa ali é a autoridade máxima para aquela operação que ela está realizando ali, né? Que é permitir ou não a sua entrada. Sim. Então, quando você tem um passaporte europeu, você não tem risco nenhum disso, né? Essa questão também nos aeroportos, né? As filas, né? As famosas filas nos aeroportos também. Quando você tem passaporte europeu, você não pega a fila, você passa direto, né? Nossa. Você economiza também muito tempo. Inclusive, eu tenho clientes que são executivos que querem justamente por isso, para não precisar ficar passando, parado ali na fila, porque Sim. tempo é dinheiro, né? Então, as pessoas buscam também por isso, né? Algumas pessoas buscam por status, né? Porque é muito bom você ter um passaporte, é algo diferente também, né? Então, Sim. algumas pessoas buscam por isso. E assim, um dos maiores, o que eu acho, assim, um dos maiores benefícios é a questão da educação. A questão da educação hoje, que todo mundo que tem filho pensa na educação, quer dar a melhor educação para o seu filho, né? Quer colocar o filho na melhor escola que o bolso dela pode pagar. Sim. E lá na Europa você tem isso de graça, entende? Então, isso faz toda a diferença. Aonde eu moro, em Luxemburgo, eles investem 3 mil euros por criança, por mês. Então, assim, é o lugar onde eles mais investem em educação no mundo.
né? Que bacana, A escola do meu diferente. filho tem piscina, tem tobogã, tem laboratórios, né, de diversos tipos de artes plásticas. Eles fazem muitas atividades, eles têm aula de apicultura, eles fazem muitos passeios, né, para outros países ali também. Então, tudo isso é muito bom, você ter o sentimento de que você está conseguindo dar o melhor que o Melhor que o dos dinheiro filhos, pode né? proporcionar para o seu filho. Mas lá de graça, no caso, né? Sim, sim. Então, assim, porque dar uma educação O hoje... ensino pago aqui não chega aos pés do público lá. Não, porque veja, lá onde a gente mora, né, em Luxemburgo, a educação é trilíngue, né? Então, as crianças aprendem alemão, francês e luxemburguês. Por conta de ser um país multicultural, também tem o inglês. E no caso nosso, como somos brasileiros, também tem o português. Então, assim, o meu filho já fala 5 línguas. Então, E a gente não sabe nem falar o português direito. né? Algumas línguas ele tem mais fluência que outras, né? Que legal. Mas ele está sendo alfabetizado em alemão, né? Então, assim, não tem nem o que dizer, né? Tu Não, imagina imagina. que o seu filho está falando 5 línguas e que ele está tendo essas oportunidades, né? O meu filho, inclusive, ele está escolhendo ele está tendendo assim para uma área de tecnologia, né? De engenharia robótica, essas coisas. E sabe quanto que custa uma universidade lá? Eu vou citar a medicina, né? Que aqui no Brasil é uma das mais caras, né? Lá custa 400 euros uma universidade de medicina. Nos primeiros semestres e depois ele cai para 200. É praticamente só uma taxa de matrícula, né, que você paga. Não paga um valor mensal? Não, é por semestre 400 euros. Nossa. Então você imagina que lá o salário mínimo é 2.500 e é 400 euros o semestre da universidade. Nossa. E eu tô É de vendo graça, É praticamente. de graça. Eu tô vendo muita gente trabalhando na Europa, trabalhando em home office, trabalhando aqui no Brasil em home office. Então eles ganham o salário mínimo europeu Uhum. e trabalham aqui no Brasil. Tipo, que ganha 7 vezes mais. Sim, existe disso também, mas é importante que a maioria das empresas exigem que você tenha a nacionalidade. Tem muitas empresas que exigem que você tenha a nacionalidade do país. A minha prima, ela tem nacionalidade alemã, né? Mas é que a história dela, que o vô dela já era alemão já. Nascido no Egito, alemão nascido no Egito, veio numa das guerras aí e agora eles todos têm cidadania. Muito bom. Nossa, interessante. E a gente não. E essa parte importante também, né? A questão do... Quando você adquire a cidadania ius solis, ius sanguinis é justamente isso, né? Não importa o território onde nasceu. Por isso que as pessoas conseguem a cidadania italiana, alemã, mesmo tendo nascido no Brasil, porque esse é um direito de sangue. Então, filho de italiano é italiano, filho de alemão é alemão. Então, por esse motivo que as pessoas podem ter nascido em qualquer outro lugar e ainda ter a nacionalidade. Eu vou te fazer uma pergunta que veio aqui na minha cabeça agora. Não sei se faz algum sentido essa pergunta, mas digamos que na família tem alguém que tenha sido adotado. Essa pessoa que foi adotada, né, vamos supor, ela consegue tirar a dupla cidadania pelos pais adotivos? Sim, consegue, desde que essa adoção tenha sido legal. Então, você precisa ter uma adoção legal, né? No caso, precisa ter lá o registro na certidão de nascimento dos pais adotivos. Então, assim, se é um registro onde você não consegue comprovar essa ligação, né, dos pais adotivos com essa pessoa adotada, e aí, infelizmente, não é possível, mas você precisa conseguir ter esse registro, Agora, né? digamos que eu tenho esse registro, certo? E, então, teoricamente, o meu registro é com os meus pais adotivos, certo? E digamos que os meus pais biológicos, eu poderia ter a dupla cidadania por eles, mas eu já tenho registro com os meus pais adotivos. Essa é uma situação bem peculiar, porque o que a gente precisa analisar aqui é como o governo estrangeiro vai avaliar essa situação, como o governo vai olhar para esses documentos, porque quando você está lá, né, quando o funcionário lá do governo que vai analisar toda essa documentação, ele vai verificar quais nomes estão ali. Então, e é só aquele papel ali que vai contar toda a história.
né? Entendi. Então, não vai ter como você dizer, não, mas essa pessoa é filha dessa outra aqui, mas você não tem essa conexão dos nomes, entende? Sim. Então, os documentos, eles são A primordiais parte e... mais importante para Exato. todo o processo é reunir essa documentação e deixar ela toda alinhada para evitar que tu faça todo o processo e chegue lá e seja negado. Exatamente. É muito importante que toda a documentação esteja exatamente como aquele país pede que ela esteja para que você possa E quanto receber. tempo demora mais ou menos um processo? Bom, um processo ele pode demorar, tem tempos variados, assim, né? Então, varia de acordo com o país, varia de acordo com a documentação que é necessária que essa pessoa forneça, né? Ou que a Sim. gente possa solicitar essas informações. Então, por exemplo, teve um caso de um cliente onde eu fiz a pesquisa genealógica para ele e aí, em uma das certidões, tinha um nome errado lá, né? Que não era para ser aquele nome, né? Então, o sobrenome era diferente. E aí, a gente precisou fazer uma pesquisa adicional para comprovar que aquela pessoa era a mesma, né? E aí, nós descobrimos que ele era adotado. O Nossa. antepassado dele foi adotado por uma família e, por esse motivo, ele acabou, na certidão de casamento dele, acabou indo o nome dos pais adotivos. E o mais interessante é que a pessoa que adotou ele, o pai adotivo dele, já tinha sido adotado também. E nós conseguimos todas essas informações Nossa, pensa... na Itália. Nós conseguimos todas essas informações dessas duas adoções que houveram ali lá na Itália. Que legal, Nossa, né? como tem que... São detalhes, né? Eu pergunto porque no Brasil, não só no Brasil, mas é normal o processo de adoção. Então, né, fica aquele questionamento, será que teria como? Será que não teria? Fica até uma dica para quem tem em casa, né? Sim, se você foi adotado, ou se você tem um filho que você adotou, sim, você, né, correndo atrás da forma certa, trazendo as informações da forma certa, é possível sim conseguir a dupla cidadania. Né? Só porque tem que avaliar mesmo, tem que entender como que vai fazer isso, né? Sim. Bom, deixa eu te perguntar, eu posso fazer mais pergunta? Pode. Ah, então é aquela que controla o tempo. Ah, ok. É com ela, daí eu pergunto. Pode fazer. Eu posso fazer mais perguntas. Ah, Pode, então tá. aproveita. E tipo assim, tu comentou, eu tenho certeza que a maior vontade e desejo das pessoas é saber como que é lá, né? Porque assim, muitas pessoas não sabem da possibilidade de fazer a dupla cidadania. Uhum. Isso é fato. Muitas porque não conhecem, não sabem, não entendem, enfim. Então, partindo do princípio que a pessoa já tem algum conhecimento e tal, geralmente a gente quer saber como que é lá. Porque no Brasil a gente sabe como é que é. Uhum. Então, assim, conta mais um pouquinho. Tu já passou que a educação é algo, né, extraordinário, é diferente do que no Brasil. E sim, a gente já tem vontade de ir pra lá, né, Lu? Vamos levar os gravar. nossos babies Sim. E a nossa promessa é daqui a um ano a gente estar gravando nosso podcast em lá. Paris. Em Paris. Bom. Pode ser Por no que Xangu não? também, né? Pode, né? Também na acho que Europa, pode. na Europa. A gente pode Tá ir mudar, ótimo. né? Mas assim, referente ao todo o resto, questão de trabalho, sabe? Uhum. Como é viver lá, assim? Tu consegue passar um pouquinho pra gente, assim, como que é? Bom, tu tá aqui no Brasil, acho que fazia tempo que tu não vinha pra Joinville, né? Agora Fazia tu um tempinho. já se atualizou de como está, já se atualizou das novas pontes que o nosso prefeito construiu, né? Então, mas como que é lá? Conta um pouquinho. Olha, eu posso dizer que eu achei a cidade bonita, viu? Eu achei, assim, que o prefeito Sim, caprichou sim. bastante, assim, tá muito Realmente, bonito, assim, tivemos, assim, uma melhora nessa gestão, né, Lu? Sim. A cidade, assim, tá muito bonita, eu achei uma cidade bem cuidada, assim, né? Sim. Bom, e eu quero começar por esse ponto, então. O cuidado que existe das comunas, né, lá na Europa. Então, como são comunas pequenas, o cuidado, assim, ele é muito grande, né? Principalmente aonde eu moro, né, que eu posso falar por lá também, né? Tenho mais propriedade para falar da onde eu realmente moro, Sim, né? claro. Porque a Europa também é muito grande, etc. Bom, mas lá onde eu moro, tudo é muito bem cuidado, né? A comuna realiza, assim, manutenções muito periódicas, né? Então, quando você vê algum indício de que alguma coisa vai precisar de manutenção,
eles já vão lá e fazem tudo de novo. Então, por exemplo, outro dia tem uma rotatória perto da nossa casa lá, e aí ela estava quase começando a ter um buraco. Aí eles tiraram tudo e fizeram tudo novo. Então, assim, se o Nossa. asfalto começa a ter algum sinal de que vai precisar de manutenção, eles tiram tudo e fazem tudo novo, assim. Tudo, mas quando é tudo mesmo, assim, você vê, ele fica um tapete, assim. É Que incrível. legal. Então, essa parte é muito interessante, assim, né? Então, lá eu fui visitar o castelo de Vianden, né? Que fica lá perto da minha casa também. Eu vi os funcionários limpando as placas, né? De indicação, assim, coisas e cuidados que a gente não vê no Brasil, né? As floreiras, quando chega a época da primavera, eles colocam aquelas floreiras nas pontes, assim, né? Então, que é muito característico lá na Europa, né? Essas pontes, assim. Então, o cuidado que eles têm com a comuna, a limpeza, então tudo isso é algo assim que você se sente bem, né? O ambiente, o entorno que você vive, ele acaba te influenciando também, né? Sim. E você acostuma muito rápido com essas coisas assim boas, né? Bom, para além disso, né, eu posso dizer assim que a vida lá é muito boa também por conta da qualidade de vida que se tem, né? Então, por exemplo, Sim. os trabalhos lá, eles costumam ter 40 horas semanais, não são 44. Então, se você fizer umas contas, você trabalha muitos dias a menos em um ano, né, lá do que aqui. Porque aqui são 44 horas semanais. Então, e lá ganha-se em euro também. Então, assim, o euro, pelo fato dele ser muito forte, você consegue fazer muito mais coisas com ele do que você faz com o real. Né? Então, tem muitas coisas que as pessoas dizem assim, mas é o mesmo preço. Por exemplo, o litro do diesel, o meu carro lá é diesel, o litro do diesel, ele lá onde eu moro está 1,47. Então, com 60 euros eu encho o tanque do carro. Então, e aqui, proporcionalmente falando, você vai, sei lá, gastar 200 e pouco, 300. Aqui, né? O diesel. Tá 6, né? Eu peguei um carro tanque cheio aqui e não abasteci ainda, mas... Então, assim, assim, a questão do combustível, né? E todas as outras coisas é muito mais acessível. Essa questão dos eletrônicos também é muito acessível, né? Então, sei lá, um iPhone 15 Pro custa 1.300 euros, meio salário mínimo. Para. A gente pensa. Recentemente, Para. Porque a gente pensa assim, que 2.500 salário mínimo. Aqui é 1.400 salário mínimo. Não, tá 1.900? Não, 1.400. 1.400 salário mínimo. E pensa que com 1.400 vive. a gente tem que abastecer o carro a R$6, não a R$1. Não. Né? O supermercado Sim. muito mais. Não, com 1.400 por mês, tu não consegue manter um carro? Não tem como. É desumano. Não, eu só tô comparando o custo de vida lá com o daqui, claro. né? É nesse sentido, né? E a qualidade de vida lá. E as pessoas são muito grossas, como falam. Nossa. Mito. Isso é um mito. Atenção, pessoal. Vamos desmistificar. Fala aqui. Vou falar com a câmera ali. Então, assim, as pessoas muitas vezes pensam assim, porque na Europa eles são muito grossos, são mal educados. O europeu, ele é diferente. O europeu, ele é um pouco mais direto, tá? Mas, claro, assim como aqui também tem pessoas mal educadas, óbvio que lá nem todo mundo tem um nível de educação excelente, né? Mas, assim, isso de que o europeu é mal educado e grosso é mito, né? O que pode acontecer é muitas vezes você não conseguir comunicação com a pessoa também por conta da língua, né? Mas assim, eu posso dizer que sou sempre muito bem atendido, as pessoas são muito simpáticas, sim. O europeu, ele é mais prático, né? Ele é mais prático de uma forma geral, assim, nas coisas, assim. Então, se alguma coisa no trabalho não estiver bom, ele vai dizer assim, olha, isso não está bom. Ele vai dizer exatamente assim. Sim. Mas, assim, isso é mito, tá? O europeu não é mal educado e grosso, como todo mundo diz. Bom saber. Até porque agora, né? Eles estão precisando. Até porque eu também sou, né? Eu também sou europeu, então, né? Tem que... Não, mas é o que todo mundo fala, né? Tem muita gente que fala, chega lá, eles são todos grossos, não sei o quê, tem não, que cuidar. Isso é mito. O que me falam é que o alemão fala gritando. E é super sincero. Tipo, vamos lá em casa tomar um chavinho. Não tô afim. É isso que me falam. É assim? Tipo, não tô afim, não quero tua presença hoje. Mais ou menos isso.
Não, o que o europeu tem de diferente, assim, é que ele é direto, né? Então, assim, ele é muito literal, ele fala as coisas assim, tipo, se alguma coisa não tá bem, ele vai dizer, não, olha, isso aqui não tá bem, você não fez isso da forma correta, você precisa fazer isso de novo, esse trabalho não foi bem executado. Então, e isso é uma coisa que no Brasil é muito diferente, porque no Brasil você precisa ter todo um jeitinho, você faz assim, olha, É que no fulano... Brasil tem um calor humano, né? As pessoas querem sempre se cuidar uma da outra e cuidam com o que falam pra não destratar, não achar que... É mais ou menos isso? O brasileiro, no Brasil existe um cuidado demasiado com o sentimento do outro, no Sim. sentido de tipo, eu não vou falar isso porque será que a pessoa vai, como será que ela vai interpretar isso que eu estou dizendo? E se todas as pessoas disserem as coisas mais abertamente, principalmente em questão profissional, quando você tem uma empresa, você precisa falar aquilo que precisa ser dito, você não pode ficar, né? Se a pessoa se você não gostou daquele trabalho que a pessoa executou, você diz, olha, eu infelizmente não gostei, mas a gente, você faça de novo, por favor. Sim, vamos então, melhorar de tal você forma. vai falar com educação com a pessoa e vai dizer assim, olha, esse trabalho não ficou bom, você pode fazer dessa forma, dessa outra forma. Então, eu acho que isso o brasileiro poderia aprender muito com o europeu, no sentido de conseguir dizer coisas que geralmente não se diz porque, será que a pessoa vai gostar, será que não vai? E aí muitas pessoas acabam anulando ou colocando os seus próprios sentimentos em cima daquilo, né? E às vezes a pessoa nem iria ficar chateada com aquilo. Talvez se você dissesse aquilo que você imaginou que a pessoa podia, né? Então é tudo uma questão de E eu vou fazer uma última comunicação. pergunta. Eu não sei, não faço nem ideia. Se tem alguém que veio, se não veio, eu posso te contratar para fazer essa análise para mim? Claro, por favor, já pega o seu contato. Claro. Porque às vezes a gente não sabe. Exemplo, eu não sei se Eu não tenho nem ideia. ou não tenho a possibilidade, entendeu? Então hoje vocês conseguem... Sim. Fernanda, me passa aqui a tua árvore até 6? O quê? Até 6... Gerações. Não, isso pode Não tem ser. Não gerações. tem limite de gerações. Não, sim, mas para vocês fazerem um estudo, assim, iniciar um estudo para entender se eu tenho ou não a possibilidade de fazer a minha dupla cidadania. Eu preciso passar o que para vocês hoje? Bom, geralmente nós pedimos as informações dos avós, né? Nós pedimos as informações dos avós, né? Por exemplo, se a pessoa tiver a certidão de nascimento dos 4 avós ou souber as informações de onde eles nasceram, de onde eles casaram, ou o óbito deles, né? E aí a gente, através dessas informações, já consegue iniciar uma busca. Então, a gente envia para o cliente uma planilha onde ele preenche ali as informações que ele sabe a respeito da família. E caso ele não saiba, a gente também pode descobrir. Legal. Né? Então, só com a sua identidade eu já consigo fazer uma pesquisa genealógica. Nossa, né? Eu preciso da sua autorização, né? E também de procurações para fazer essa busca. Mas só com a sua identidade eu já consigo... Você tem sua identidade aí? Não? Tenho. Então, olha nela. Lá vai ter o nome do seu pai, não, o nome... eu não tenho identidade, vai ter o nome do seu pai, o nome da sua mãe, e lá embaixo também vai estar escrito lá qual é o cartório que você está registrada, ou a sua certidão de casamento vai estar lá o documento de origem. Isso mesmo. Então, só com um documento seu a gente já consegue fazer uma pesquisa genealógica. Nossa, legal, né? Vamos conversar depois. Claro. Não, é porque Claro, super por favor. interessante, Muito. porque realmente as pessoas não têm ideia, tá? Mas Eu não sei se eu tenho, assim, eu sei que é bem distante se for, mas eu não sei, de repente eu tenho um direito e não sei, e não entendeu? sabe exatamente. E eu Deixa eu fazer queria... uma última pergunta, rapidão. Última pergunta. Tá, última pergunta. Por que última? Como assim? Porque São a 6. gente tem limitação. Mas vamos lá. Bom, a gente sabe que antigamente, como as coisas não estavam em arquivos digitais, existia a possibilidade de algum documento se perder nesses cartórios, às vezes uma enchente, um fogo, enfim. Se acontece algo nesse sentido, acabou com tudo, né? Não conseguimos encontrar um documento, mas aí foi ver, putz, em tal ano aquele cartório pegou fogo, explodiu, não tinha nada digital. Como é que faz numa situação dessa? Então, aí é necessário analisar caso a caso. Mas existe a possibilidade de você emitir certidões, né? De acordo com
as informações que você já tem. Então, por exemplo, às vezes a pessoa nasceu em determinado lugar e ela se casou né, num lugar muito próximo, você às vezes consegue emitir certidões comprovando através de outros documentos que sim, aquela pessoa se casou, né? Sim. Ou coisas do gênero assim. Então, você consegue muitas vezes emitir certas certidões, sim. Então é interessante Mesmo pra ela quem não tem havendo. casa, porque assim, ó, se aconteceu algo assim, porque pode ter acontecido, né? Uhum. Não pense que você não pode iniciar o processo. Não, tudo tem que avaliar, tudo tem que entender, né? Não existe uma regra, não consegue. Não, vamos sentar, entender o que fazer e traçar uma rota, né? Sim, e tem outra coisa que é muito importante. Assim como quando a gente iniciou a conversa, eu falei que se você tem direito, é importante você buscar esse direito. Existe a possibilidade de hoje você não ter esse direito, mas por alguma mudança na legislação você vir a passar a ter esse direito. Sim, claro. Então, isso acontece bastante. A questão da cidadania luxemburguesa foi assim. Sim. Essa oportunidade foi nos aberta em 2008 e aí ela se encerrou em 2018. Nossa, Para o 10 caso, anos. para o nosso caso de cidadania foi esse. Então, e para todas as outras pessoas que também têm em linha direta, né? Sim. Também iniciou em 2018 e para essas pessoas não tem agora limite não tem tecnicamente tempo para fazer esse processo. Mas eu Sim. aconselho todas as pessoas. Se você tem interesse, qualquer interesse mínimo que seja, faça a cidadania. Porque isso é uma herança que você está deixando para os seus filhos, é algo de valor inestimável. Que os seus filhos podem usufruir estudando lá, morando lá, ou só passando uma temporada, de repente, fazendo um intercâmbio, que também né? Facilita, né? Facilita exatamente, a entrada. muito. A gente queria agradecer, muito obrigada. O nosso podcast é da ideia ao sucesso. E o que é sucesso para você? O que é sucesso para mim? Sucesso para mim é o sentimento de eu conseguir. Foi quando eu cheguei na Europa e olhei aquelas casinhas assim, eu tinha né, esse sentimento, e quando eu sentia, nossa, eu consegui, eu estou aqui, esse sentimento para mim é sucesso. Quando você tem um sentimento de eu conseguir. Então eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Posso? A gente vai encerrar o podcast com você olhando aqui na câmera, pedindo pro pessoal te seguir na rede social, tá? Seguir a gente também, não esquece da gente. Ok. E, né, se alguém tiver interesse, quiser conversar contigo, pede para que eles venham conversar contigo. Ok, vamos lá. Então, pessoal, nos siga nas redes sociais, Schmoller Dupla Cidadania, a V0 também e... a Meyer Advogados. Exatamente. E o Joinville Cast. E se você estiver nos vendo aí, entre em contato conosco para saber mais a respeito da história da sua família. Isso é muito importante e eu tenho certeza que vocês vão adorar saber um pouco mais as histórias das famílias de vocês. Aê! Gente, muito obrigada. Fiquem então ligadinhos, se inscrevam no canal e fiquem ligados pro próximo podcast que vai estar sensacional. Tchau, tchau. Tchau.